dia a todos. Bom dia a todos. O tema que me coube foi esse, do CEAP 4. Eu não tenho conflito de interesse. E eu pus esse slide que eu achei que se a gente estivesse falando um assunto desse há 15 anos atrás, estaríamos muito, assim, sendo muito questionado, né? E hoje esse assunto, assim, a técnica da espuma tem sido feito cada vez mais pelos colegas. Isso é muito importante, porque é um método que eu acho que não tem que ter briga de francês com inglês. Não tem que ter, ele tem que mesclar. A gente tem que aproveitar as técnicas e usar onde ela é melhor. A gente tem essa frase no primeiro artigo que eu publiquei em 2007, que eu sempre raciocinei que a espuma chega nesses locais que o bisturi não consegue chegar. Você bater o bisturi aqui, você não vai conseguir tirar nada, provavelmente só um sangramento. Então a espuma consegue atingir essa microcirculação, que é por isso que melhora essas lesões. A gente tem observado que melhora. Então a pergunta é, quando indicar a espuma nesse tipo de paciente? Eu acho que sempre. Sempre você seleciona um paciente e esse tipo de paciente a gente indica. Eu separei 3 técnicas de tratamento que eu uso para esse tipo de paciente. A primeira técnica é a injeção com espuma preparada com Tessari. Eu uso um desses 3 elementos, ou eu punciono antes, ou eu punciono imediatamente, ou eu faço a punção guiada, tudo com ultrassom. E aqui eu punciono ou longitudinal ou transversal. E fica mais ou menos assim quando a gente faz com butterfly. A perna do paciente é elevada, os 2 pontos que eu vou injetar a espuma funcionados aqui e naturalmente sempre guiado pelo aparelho de ultrassom. Essa é uma técnica que quando você consegue fazer em visão direta, você injeta a espuma também naturalmente guiada pelo aparelho de ultrassom. A segunda técnica é a crocectomia, que é uma técnica que a gente faz há quase 10 anos, e que a gente liga o ósseo da safena e joga a espuma para baixo. Por que dessa técnica de crocectomia? A gente tem como parâmetro principal o calibre da safena. Porque eu entendo que uma safena acima de 10, 15, 20, eu já liguei safena de 23 milímetros, você não consegue eliminar ela com a espuma. Ou você teria que injetar um volume muito grande de espuma. O Cavese, num congresso que eu fui fora, me falou da tumescência. Talvez a tumescência, você consegue reduzir o volume da safena para a tumescência, você possa conseguir não fazer a crocectomia, não necessariamente fazer a crocectomia, mas é a técnica que eu uso e tem funcionado. A outra razão seria pela segurança do uso da espuma no ambiente hospitalar, porque eu faço isso no hospital, mas o paciente vai embora 2 horas depois, e pela maior segurança de injetar espuma com o ósseo ligado. Mas a razão realmente é o calibre da safena. A última técnica que eu queria comentar é a associação, exatamente do tratamento cirúrgico. É o que eu acho que a espuma ela não veio para substituir tudo, ela veio para complementar aquilo que faltava em uns pacientes que a gente não conseguia resolver o problema. Então a gente associa a cirurgia... Não estou conseguindo. Tem um filmezinho para rodar aqui. A gente associa que depois de uma cirurgia, esse paciente tem uma área de dermatofibrose aqui na perna. Aí eu estou com o ponto da safena, a gente eleva para esvaziar o sangue e injeta esses 4 ml de espuma, porque é uma região que a gente vê que tem umas colaterais que é difícil tirar cirurgicamente. A gente retira, depois faz a ligadura desse coto e fica como se fosse uma associação da cirurgia com a espuma. Eu tenho indicado, num caso como esse, por exemplo, que é clássico, uma dermatofibrose, uma paciente que teve episódio de processo inflamatório nesse local e tem uma grande colateral aqui, é um anel safena, e a gente fez a retirada cirúrgica, a ligadura aqui, a retirada cirúrgica, e daqui para baixo eu injetei espuma, porque aqui é onde a espuma é o território que ela melhor atua.
novamente a gente explicando que o bisturi não chega onde a espuma vai. Essa é uma paciente que eu fiz a espuma um CEAP 5, né? Mas podia ser um 4, porque é a dermatofibrose. Observem que a dermatite óssea diminuiu na paciente. Isso me chama a atenção, porque é exatamente a melhora da insuficiência venosa crônica, do processo inflamatório. A gente não sabe muito explicar isso. Aqui, pela mesma forma, né, uma paciente que cirurgia aqui é um desastre, todo mundo sabe, uma incisão aqui nessa região, você faz a espuma, o paciente melhora a perna, melhora as pequenas lesões que tem, né? É onde a espuma no CEAP4 atua muito bem. E aqui, só para ilustrar, um paciente que eu operei em 2004, eu tirei toda a safena dela e ela teve uma recidiva do ósseo da safena, reabriu uma ferida e apareceu com um ósseo aqui de quase 7 milímetros, um anel safena. Então, concluindo, a escleroterapia com espuma densa é uma excelente opção de tratamento. Você tem que avaliar cada caso e necessariamente ter uma curva de aprendizado. Era isso. Obrigado.